Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal dessa semana. Estamos mais uma vez, eu aqui e o professor Tanguy Bagdadi, nessa semana comemorativa, semana de número 15, por isso estamos aqui ao vivo, aqui numa experiência diferente. Então, vocês sintam-se mais do que à vontade de interagir com a gente. Aliás, é esse o objetivo de fazer um vídeo ao vivo, para que o pessoal possa interagir, mandar perguntas, sugestões, impressões e como vocês estão achando e interagindo com o Petit. E aí, tudo bem? É importante dizer também, se o iPad cair, se cachorro latir, a gente não tem como parar, não tem como voltar. Vou fazer uma denúncia no ar, vou fazer para constranger. O Daniel é perfeccionista, às vezes a gente está gravando, ele fica, perdi, não sei o que, ele para, e agora não dá mais. Agora não dá mais, vai ter que ser ao direto. vivo, vai ter que ser direto. Olha lá. O Rafael já está assistindo a gente, a Luciana também, queria mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a gente, 8 pessoas assistindo já, então agora é valendo. Agora é valendo, cara. Mas me fala aí, então vamos logo pro que interessa. Cuidado para não esbarrar na mesa aí que vai cair o iPad. Pô, cara, esse iPad caiu, cara, fazer o quê? Caiu, tá ao vivo. Tá ao vivo. Eu acho que o assunto da semana é a Colômbia, né? É a Colômbia. Colômbia, impressionante, a Colômbia conseguiu realmente rejeitar o acordo de paz, né, que foi proposto pelo governo. E acho que isso é o que está reverberando desde ontem e acabou sendo o grande impacto do dia, né? A grande notícia do dia. Ontem eu gravei um vídeo, inclusive, ao vivo também, para falar sobre isso. E a situação da Colômbia ela foi uma situação que me parece uma grande oportunidade perdida. O conflito na Colômbia ele já dura 50 anos. Então, tem 50 anos que as Farc foram criadas, 50 anos de conflito, de uma quantidade inacreditável de vidas perdidas e tudo. E a grande novidade foi que ao longo dos últimos 4 anos, uma parte com uma negociação secreta, uma parte com uma negociação já aberta, uma boa parte dela inclusive em Havana, né, que era considerado um território neutro e tudo, o governo colombiano e as Farc iniciaram negociações para tentar chegar finalmente no acordo, tentar chegar em alguma questão que solucionasse a questão definitivamente. Mas só que tinha muito questionamento, principalmente na sociedade colombiana, sobre quais foram os termos do acordo que foi firmado finalmente. E os termos do acordo eram basicamente dar anistia para as Farc. Então a ideia era que E isso acabou pegando muito mal, né? Então, na verdade o ponto, né, e foi isso que eu falei no vídeo ontem, tá na linha do tempo lá do Petit Jornal, é que o dilema que acabou se tornando você quer paz ou você quer justiça? E o governo ele acabou optando por querer a paz. Eu quero que o conflito acabe. O problema é que o conflito na Colômbia ele acabou deixando cicatrizes muito grandes. Você tem muita gente que perdeu familiares, muitas pessoas que tiveram prejuízos grandes, materiais, imateriais, questões de trauma nacional e tudo. Então, uma parte da população acha que é uma vergonha o fato de você assinar um acordo e você permitir que as pessoas saiam impunes, inclusive com direitos políticos. Então, as Farc poderiam se tornar, por exemplo, um partido político. Aliás, iam se tornar um partido político. Se tornar um partido político. Então, o presidente, né, o Romnel Santos, ele acabou fazendo essa consulta e eu tenho a impressão que, na visão dele, era uma questão de somente para legitimar, mas que todo mundo naturalmente ia querer o sim. Ia votar pelo acordo de paz, porque, pesando os prós e contras, não ia querer jogar uma oportunidade tão boa fora. Ele fez toda uma cerimônia, botou todo mundo de branco, o Ban Ki-moon estava presente. E toda uma simbologia também. Então, por exemplo, pegaram as armas que seriam fundidas, iam se tornar 3 estátuas, uma em Nova York, uma em Havana e uma na Colômbia. A caneta que foi utilizada na assinatura era feita com metal de balas de fuzil que tinham sido fundidas também para fazer a caneta. Então você tinha todo um guerre-guerre para simbolizar o negócio, para fazer com que a cerimônia de fato fosse importante. Faltou só combinar com os russos, né? Faltou só combinar com os russos. Na verdade, primeira coisa importante e impressionante, a participação da população, 37% só dos eleitores que poderiam votar compareceram. Parece até eleição no Rio de Janeiro, né? Parece a eleição no Rio de Janeiro. Ninguém quer votar. Pior ainda, parece a eleição de São Paulo, né? Ninguém quer votar. E desses 37% que apareceram, 50,2% votaram no não. Então, me parece que foi aquela questão, se estava chovendo, o cara ficou com preguiça e tal, ele não compareceu. Mas, um detalhe importante, as áreas mais próximas do conflito apareceram em volume muito maior e votaram no sim. Então, me parece que as pessoas estavam mais distantes. Ou votaram no não, porque não vale a pena, acho que não foi bem negociado, não quero esse pessoal das Farc tendo anistia e tal, ou então não saiu de casa. Então, acabou, na verdade, fazendo com que a gente tivesse uma votação, um volume muito pequeno de pessoas, e que na sua pequena maioria acabasse tendo, portanto, o sim. Tá? Queria mandar um abraço pro Lítio, né, pro Bruno Lítio, que acabou de dizer que quem sabe faz ao vivo, mas está só aprendendo, Bruno. Estamos aqui na primeira experiência, né? Ainda exatamente. Aprendendo e tateando como é uma experiência ao vivo. Estão perguntando quem você votou. Essa é polêmica, hein?
posso contar pra quem eu votei, não tem problema não, eu votei em Carmen. 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 Então votei você na faz Carmen. parte do 0,1% que votar na Carmen. Não tem problema, pelo menos Tá eu bom. votei com a minha consciência. Tá bom, isso que é importante. Isso que é importante. Melhor do que seguir aí a maré. A maré. Eu segui a maré, exatamente. E vem cá, por falar em seguir a maré, tô sabendo que o FMI andou dando pitaco aí no que Aqui, não cara, deve. chegou uma pergunta aqui, cara. Que Antes, foi? peraí, não muda não, cara. Eu acho que nem ele, o presidente, esperava essa decisão. Ou ele assumiu o risco e, de certa forma, já tinha essa expectativa. O que você acha? A pergunta foi da Luciana. Luciana, eu acho que ele não esperava por essa decisão, eu acho que ele sabia que não ia ser uma votação de lavada, mas eu tenho a impressão que o Juan Manuel Santos, ele achava que no final das contas o sim ia ganhar. No final das contas era tudo certo. Tá? O que foi curioso, Luciana, é que a gente teve uma questão importante, que é quem foi que passou pro lado de lá, né? Que foi o Uribe. O Uribe, que era o antigo presidente colombiano, que iniciou as negociações, aliás, iniciou uma parte das negociações no Brasil. Ele iniciou as negociações e na hora que a negociação começou e que ele começou a perceber que se o sim ganhasse, quem ia capitalizar era o seu rival político, era o Juan Manuel Santos, ele passou para o lado do não. Né? Então ele fez uma campanha gigantesca pelo não. Então, curioso, né? Ele iniciou o processo e ele mesmo foi contra o processo. A justificativa dele também eu não acho legítima, né? Ele disse que a maneira como foi negociado foi uma maneira incompleta. Então, que no final das contas não ia levar a uma desmobilização completa das Farc, você não tinha conseguido acabar, por exemplo, com fonte de financiamento do tráfico de drogas e tal. Então, Luciana, dava para imaginar que o não talvez desse um trabalho, mas aí o não ganhar, eu achei que foi um pouco mais longe. Ele não esperava isso, Eu acho não. que ele não esperava. Maravilha, maravilha. Só isso que você tem que falar? Só isso. Você, na verdade, mandou a pergunta aqui, você falou a pergunta só para você se esquivar do FMI que está dando sugestões, né, acerca da economia brasileira. A Quero que você FMI dá fale mais muitas sobre sugestões, né, cara? A Ótimas FMI sugestões, sabe? dá muito palpite, a FMI está fazendo aí várias sugestões para que o Isso. Brasil possa destravar o seu Aliás, para crescimento. você fazer coluna do Petit Jornal, só você pegar o FMI que está sempre falando alguma coisa, né? É verdade, o FMI está sempre dando palpite Sempre sobre o dando Brasil e o mundo. Ele particularmente trouxe duas opiniões muito polêmicas, né? Uma primeira delas envolveu uma defesa da reforma trabalhista, né? Particularmente no que diz respeito ao ponto de contrato de trabalho por jornada. Na prática entra dentro de uma discussão muito maior dentro do Fundo Monetário Internacional, que acredita, eles têm defendido isso, que emprego regular, que você tá numa empresa e você trabalha apenas só para uma empresa, é coisa do século XX. Ou seja, no século XXI, cada vez mais as pessoas elas vão trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo, mais ou menos como acontece com o professor, né? Você acaba dando aula para vários lugares, então você vai ter uma especialidade, e seja ela qual for, e você vai trabalhar por jornada de trabalho, por tarefa, por job. Isso é uma e de flexibilização freelance. do mercado de trabalho, né? É uma flexibilização do mercado de trabalho que eles consideram que é uma tendência irreversível. Eles detectam que isso está crescendo no mundo, cada vez mais pessoas estão trabalhando dessa forma, de uma maneira mais flexível, por conta própria, e que isso, na prática, deveria ser acompanhado pela legislação. É o que eles argumentam. Né? Que não tem jeito, que a partir de agora, aquele trabalho mais rígido, de 9 às 6 da tarde, isso tende a acabar, tende a minguar cada vez mais, e as pessoas tendem a trabalhar cada vez mais por conta própria, prestando serviços para diferentes empresas. Legal. Né? Mas falou também sobre quantidade de horas de trabalho por dia? Ou Não. Nisso eles não entraram, eles apenas sugeriram que a ideia da flexibilização e a ideia de um contrato por job, por jornada, por tarefa e não por jornada de trabalho seria algo que faria bastante sentido. Um outro ponto muito polêmico que eles tocaram foi a questão do salário mínimo. Né? O salário mínimo no Brasil ele tem uma regra que está válida até 2019, onde ele é corrigido pela inflação do ano passado, mais o crescimento econômico de 2 anos antes. E que isso acaba gerando um crescimento muito forte do salário mínimo, o que geraria um risco de desemprego e também uma pressão sobre as contas públicas. O argumento é que dessa forma o salário mínimo estaria crescendo acima da produtividade, e ao crescer acima da produtividade o que acaba acontecendo é que o mercado de trabalho não consegue absorver aquele salário um pouco mais alto. E no caso do Brasil em particular, como boa parte dos benefícios sociais estão atrelados ao salário mínimo, isso também geraria uma pressão muito forte. Então, a ideia é que você desengessasse o salário mínimo e adotasse uma regra, sim, uma regra de aumentos do salário mínimo, assim, para a inflação se for possível, mas de maneira mais criteriosa e não através de uma regra indexada e automática. Na verdade, a própria ideia da flexibilização, ela é completamente contrária à CLT, por exemplo. Né? Uma coisa não encaixa com a outra. Queria mandar um abraço, pessoal, lá do Maranhão para a turma da EPROM, né? O nosso querido aluno Davi Benchuantes, né? Que acompanha sempre a gente aqui, mandou.
O Felipe Pires do Rio tá mandando um pepino para mim, tá perguntando sobre o autogolpe na Turquia. E não foi autogolpe, Felipe. Eu tô cada vez mais convencido de que foi realmente o camarada que o Erdogan tá dizendo que tentou o golpe e que eu acho que foi ele mesmo. Não foi autogolpe, não, cara? Eu tô achando que não. Não, Na verdade, não foi autogolpe porque não teve golpe, né? Não, mas ele deu golpe dele mesmo. Eu tô achando que não. Eu tenho cada vez mais convicção de que realmente foi o Gulen lá com o Hizmet que tentou derrubar o cara. É importante lembrar que o cara tá nos Estados Unidos, mas tem uma influência muito grande entre os militares, em diversos setores lá, ainda é inconclusivo, mas sei lá, né? Então, vamos ver aí, Felipe, se a gente consegue mais informações daqui pra frente. Por enquanto, se eu não for eliminado por dar essa informação, o que eu tenho pra dizer é isso. Eu acho que foi realmente o Gulen que... Você acha que o Erdogan tá vendo isso aí, cara? Se o Erdogan tá vendo isso aqui, ele vai me dar uma medalha. Né? Vai te dar uma medalha? Vai me condecorar, né, por falar isso aqui na grande imprensa, que é o Petit Jornal, que afinal de contas está falando para o mundo inteiro, né? A Turquia inteira, em massa, está esperando a edição de hoje do Petit Jornal. Né? Então, embora outro dia apontou ali o relatório que tinha uma pessoa no Irã acessando o Petit Jornal. No Iraque, cara, apareceu isso aqui, é um negócio importante se falar. O pessoal que está assistindo a gente aí, tinha lá nos dados lá da gente, apareceu conexão do Iraque. Eu fiquei preocupadíssimo com isso. Eu sabia que o Iraque tinha internet. Nem eu. Eu sabia que tinha, aliás, porque o Estado Islâmico faz bastante transmissão de lá, né? É verdade. Então, eles têm Twitter e tal. Deve ser até 4G. Isso. Agora está na hora de você me dar o gancho. Faz aí a pergunta. O gancho agora é sobre Hungria. Vamos falar sobre Hungria. Hungria que está sendo agora realmente a polêmica da vez dentro da União Europeia. Hungria que está realmente tendo um comportamento bem hostil em relação aos imigrantes, né, cara? Eu queria ouvir a sua opinião sobre a Hungria. Então, é mais uma consulta popular, né? Aliás, a gente está vendo consulta popular esse ano. Se você tem uma consulta popular para fazer, não faça. Deixa para o ano que vem, porque, não sei, a numerologia 2016 não tá legal para fazer consulta. Consultaram a população britânica resolvendo sair da União Europeia, consultaram os colombianos sobre a paz, disseram não para a paz, a gente quer guerra, e agora acabaram de consultar. Essa foi uma consulta extremamente tendenciosa também. Olha qual era a pergunta. Vocês, cidadãos turcos, essa foi a ideia do Viktor Orbán, né, que é o primeiro-ministro. Vocês, cidadãos húngaros, turcos não, húngaros, vocês concordam ou não em criar cotas para imigrantes no nosso país? Só faltou colocar na célula imigrantes que veio roubar o nosso emprego, estuprar nossas mulheres e promover atentados terroristas. Aí, surpreendentemente, disseram não. Disseram não. Que surpresa. Fiquei surpresa também. Dados importantes. A votação foi de 95% a favor de não concordar com os migrantes. 95%. Mas, esses 95%, eles pegaram somente os 50% da população que votaram. Uma parcela gigantesca da população não foi votar e foi de propósito. Na Colômbia, me parece que foi por comodismo, por uma certa desilusão, sei lá o que foi. Mas, na Hungria, praticamente todo mundo que votaria no sim não apareceu, porque lá tem uma regra que diz que, se a votação tiver menos de 50%, ela pode ser questionada na justiça. Então, como teve um pouquinho menos de 50%, a tendência é que ela não seja válida. O que me parece que pouco importa. Né? Na verdade, o Orbán conseguiu dar o recado dele, que a população está do lado dele, quem votou, quem apareceu, é contra a migração, ele fez cerca nas fronteiras do país e tudo. Então, esse é um movimento que me parece que na Hungria já é mais descarado, mais cara de pau, ele está falando isso abertamente, mas tem uma parcela muito importante da população europeia que pensa assim. Que tem o mesmo sentimento. Então talvez não seja algo tão isolado assim na história, no contexto atual da União Europeia. Essa hostilidade. Sei lá. Na verdade, o próprio Brexit, né? Então o Reino Unido querer sair, um dos argumentos que foi colocado na mesa o tempo todo era que a União Europeia trazia imigrantes demais e tal, então tinha que tomar cuidado, e de repente sair da União Europeia seria melhor. Então, na França, o Front Nacional está fortíssimo, eu tenho falado isso nas colunas do Petit Jornal também, mas, enfim, na Hungria, esse é um momento bastante delicado para a democracia europeia, né, para a questão dos migrantes, é um valor que a União Europeia sempre teve, que é de receber bem os imigrantes, e a Hungria acabou de dizer não, ainda que possa ser questionado. Você tem uma votação que claramente aponta para esse lado. Peraí, deixa eu aproveitar que chegou uma pergunta para mim do Maranhão. Maranhão, eu tenho que aproveitar, não é todo dia que chega uma pergunta. É verdade. Aqui, até que ponto o problema das contas públicas tem a ver com a necessidade de revisão e contenção dos gastos da máquina? Olha, Davi, quando a gente está falando de contas públicas no Brasil, existe realmente uma correlação com a questão da expansão da máquina, né? A expansão da máquina realmente ela aconteceu muito forte ao longo dos últimos anos. Enquanto a Receita acompanhou, né, principalmente por conta do crescimento econômico e também do combate à sonegação, as contas públicas se mantiveram mais ou menos equilibradas. E hoje a gente vive realmente uma situação onde o desequilíbrio fiscal está muito forte. Né? O desequilíbrio fiscal está muito forte, existe uma expectativa do próprio governo brasileiro de ter um déficit primário esse ano acima de 170 bilhões de reais.
E dentro de um déficit como esse, é meio difícil você não trabalhar com a possibilidade de algum enxugamento da máquina pública para que algum grau de disciplina fiscal seja restabelecido. O crescimento da dívida está muito forte, essa já era uma preocupação da presidente Dilma, agora continua sendo uma preocupação do novo governo, e acho que isso vai passar por algum enxugamento da máquina, não vai ter muito como escapar. Mas eu tenho informações de que a gente passa a ter superávit em 2019, não é isso? 2019 é a previsão do próprio governo. Eu tô esperançoso. É apenas 2019 que a gente passa a ter Mas é superávit garantido, primário. 2019 com certeza a gente vai ter superávit. Não é garantido, não.